Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu confesso que antes de eu ir para Bilbao para ministrar, eu tinha um plano que parecia ser infalível. Eu planeei assim, olha, eu vou pregar na DF Bilbao e quando surgir uma oportunidade de pregar na DF Sede vai ser maravilhoso, porque eu já vou ter uma palavra pronta, porque assim eu prego a mensagem que eu ministrar lá e tá tudo certo, porque vai ser em Bilbao, ninguém vai ver. Só que nós temos a TV CMA, não é? Então correu tudo mal, os irmãos já assistiram a mensagem, eu falei, Jesus, Senhor, agora tem que me dar uma palavra nova para eu trazer para o teu povo. E assim sendo, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quero estar cumprimentando os irmãos internautas com a paz do Senhor. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 41. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluias. Eu sempre, antes de ministrar, gosto logo de dar o título da minha mensagem. E a mensagem de hoje eu intitulei como Pequenos Sinais que Geram Grandes Milagres. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: Pequenos sinais que geram grandes milagres. O sinal pode até ser pequeno, mas vai gerar grandes milagres. Aleluias. Para quem não conhece essa passagem, eu vou contextualizar os irmãos o que aconteceu um pouco antes disso aqui. O profeta Elias, ele havia profetizado e orado que haveria uma grande seca. Os reis da altura eram o rei Acabe e Jezabel, e eles estavam totalmente contaminados. O povo, ele estava totalmente contaminado. O povo, ele só pecava e tinham como Deus Baal. Para quem não sabe, Baal era tido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E o profeta Elias, a fim de mostrar que quem era o verdadeiro Deus, era o Deus de Elias, ele vai e fala assim: então já que Baal é o Deus da chuva, não vai chover. E é dito e certo, não chove durante 3 anos e meio. O povo, ele estava completamente desesperado, porque hoje em dia é raro quem trabalha em colheitas, quem trabalha assim no campo. Mas antigamente as pessoas viviam essencialmente disso. Então, se não tinha chuva, nada nascia, nada frutificava, nada crescia. E talvez se alguém tinha alguma poupança, essa poupança já estava começando a acabar, porque estamos falando de 3 anos e meio sem chuva. Então Acabe e Jezabel, durante muito tempo, eles procuram o profeta Elias, porque ele é que tinha profetizado, para ver se ele desfazia aquele negócio que ele falou. Mas ninguém achava Elias. Elias, ele estava escondido em cavernas, e o Senhor ia guiando e cuidando de Elias. Passado um tempo, o profeta Elias orando, Deus fala para ele assim: olha, vai até Acabe e avisa que vai chover. Agora pensa aqui comigo. Imagina que a gente vai até o presidente e fala assim: olha, só para avisar que Portugal está uma bagunça, tem muito pecado, o povo está adorando a Fátima ao invés de adorar a Deus, então não vai chover mais. Passa 3 anos e meio, o pessoal procurando a gente, ninguém acha. E depois Deus fala para a gente: olha, agora vocês vão lá até o presidente e fala que eu vou enviar chuva. Eu imagino que o profeta Elias deve ter ficado: meu Deus, com que cara que eu vou chegar para o rei Acabe e falar que vai chover? Mas ele vai,
ele obedece ao Senhor e vai. E quando ele chega até Acabe, ele fala assim: olha, eu quero propor aqui um desafio. Se vocês acham que é Baal, que é o verdadeiro Deus de vocês, quero propor aqui um desafio. Chama os profetas de Baal, vamos subir até um monte, e o Deus que manda fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus de Israel. E o rei Acabe aceita, e vai aquele tanto de profeta de Baal subir no monte com o profeta Elias. E começa com os profetas de Baal gritando, clamando para Baal mandar fogo. Baal manda fogo, Baal manda fogo, e nada acontece. Aí eles começam a se bater uns nos outros, começam a gritar e nada acontece. E eles vão disso desde manhã até mais ou menos meio-dia. Até que chega meio-dia e o profeta Elias fala assim: olha, talvez, quem sabe, Baal ele esteja dormindo. Então se eu fosse vocês, gritava um pouquinho mais alto, porque vai que ele acorda, e assim vocês conseguem fazer com que ele mande fogo do céu. Ou então, quem sabe, o Baal, ele pode estar de férias, aí ele não ouviu vocês. Então gritem um pouco mais alto para ver se Baal ouve vocês. E aqueles profetas começam a gritar mais alto, começam a gritar que Baal manda fogo, e nada acontece. Aí o profeta Elias fala: olha, chega de bagunça, chegou a minha vez, vocês não mandam fogo mesmo não vai mandar mais. Aí o profeta Elias vai, organiza o altar, molha a água, molha o altar, que vai ficar mais difícil a vida dele. Ora, e o Senhor manda fogo do céu. O Senhor manda fogo do céu. Aí os profetas de Elias, os profetas de Baal, eles são consumidos. E é aqui que o profeta Elias vira para o rei Acabe e fala: olha, vai chover. Aqui tem Olha, só tem 3 microfones. Aqui tem um ponto que eu acho muito interessante, que é a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, é muito difícil a gente ter certeza em convicção em algo que a gente não vê. É muito difícil a gente acreditar que algo vai acontecer quando nada mostra que vai acontecer. Por exemplo, fala-se que esse ano é o ano da frutificação. E talvez você está aqui e você fala assim: a gente já está em junho. Fala que vai frutificar, fala que vai multiplicar, mas a verdade é que eu não estou vendo nada acontecer. A verdade é que desde dezembro, quando foi falado que é o ano da frutificação, nada mudou na minha vida. Fala que é o ano da frutificação, mas nada começou a acontecer. Até agora eu não vi nada mudar. A mesma coisa que aconteceu em dezembro, eu estou do mesmo jeito. Como é que eu vou frutificar se a gente está na metade do ano e nada mudou? Sabe, quando nós não vemos evidências, vem a dúvida. Porque muitas vezes a nossa convicção, ela está fixada naquilo que os nossos olhos conseguem ver e não na promessa que nos foi feita. A gente muitas vezes associa a nossa promessa àquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas a nossa convicção não deve estar associada àquilo que nós vemos, mas à promessa que nos foi feita. Sabe? Então, assim sendo, a fé, ela é certeza na promessa. Quando nós temos certeza na promessa, não existe dúvida ou medo. Só que até se cumprir a promessa, existe um processo. Existe um processo entre receber a promessa e viver a promessa. Existe um processo entre receber a palavra e ver o cumprimento da palavra. Não é da noite para o dia. E o processo, o que a gente muitas vezes não entende é que o processo, ele não depende de nós. Quem escolhe como vai ser o processo não somos nós, mas o processo, ele é de Deus. E assim sendo, esse processo eu dividi ele em 3 estações. A primeira estação é a estação do invisível. O que é a estação do invisível, Maila? A estação do invisível é quando nós não vemos nada, não ouvimos nada, não sentimos nada, nada aconteceu e nada mudou. Sabe, na palavra que eu li, o profeta Elias, ele estava vivendo exatamente isso. Deus falou que iria chover, e Elias, ele vai e fala para Acabe: olha, vai chover. Ele se ajoelha e manda o moço dele lá: olha, vai lá ver se, quem sabe, o Senhor já começou a gotejar lá mais de longe. Vai lá ver, porque pode ser que o Senhor já tenha começado a movimentar alguma coisa. E aquele moço, ele vai, e o profeta Elias, ele está ajoelhado. E aquele moço, quando ele volta, ele fala assim: olha, não tem nada. Olha, não tem cheiro de nada, Elias. Olha, nenhuma gotinha está caindo, não tem sinal de nada. E o profeta Elias, ele continua ali concentrado naquilo que o Senhor havia prometido.
enquanto aquele moço ele ia ver se alguma coisa já tinha começado a acontecer, o profeta Elias ele estava ajoelhado. Sabe o que eu penso? Que talvez Elias ele manda o moço ir ver, porque se fosse ele aí ver com seus próprios olhos se algo já tinha acontecido, a sua fé poderia ser abalada. Sabe, talvez se fosse o profeta Elias a ver com seus próprios olhos, talvez a fé dele fosse roubada. E sabe, por vezes esse é o nosso problema. Por vezes a gente quer ver demais. O Senhor prometeu, a gente está no processo que o Senhor falou, mas a gente já está aqui, Senhor, me mostra. Ai, Senhor, eu não estou vendo nada. Ai, Senhor, mas quando é que vai acontecer? Me mostra, Deus. Senhor, me mostra em sonho. Senhor, manda alguém me mostrar. Senhor, fala comigo. E a gente não entende o processo de Deus. Elias, então, ele manda aquele moço ir ver se tem alguma coisa, se já aconteceu alguma coisa, enquanto ele fica concentrado naquilo que Deus havia falado com ele. Elias, ele não concentra nas evidências que estavam mostrando. Elias, ele não fica olhando para ver se já surgiu uma nuvem, se já começou a gotejar, não. Elias, ele fica concentrado na promessa que Deus havia feito na vida dele. Sabe, você lembra de Pedro? Pedro, ele estava com os discípulos dentro do barco. E de repente eles começam a ver alguém andando sobre as águas. Eles falam assim, não, é um fantasma, porque até hoje ninguém andou sobre as águas. Quem vai andar sobre as águas, gente? É um fantasma, você é fantasma. Aí Jesus fala, não, sou eu. E Pedro vai e fala assim, então se é o Senhor, fala que para eu ir até você. E você fala, ué, vem Pedro, pode vir. E Pedro vai andando, olhando para Jesus, Pedro vai andando. Até que Pedro para, olha e fala, nossa, tem vento. Nossa, mas tem um mar agitado. Nossa, mas esse vento já estava aqui quando eu desci do barco. E é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente não entende que as tempestades da vida e os ventos da vida, elas vêm simplesmente para roubar a nossa fé. Por isso é que os nossos olhos devem estar fixados naquele que fez na promessa. Por isso que os nossos olhos devem estar fixados na promessa e não nos ventos que estão à nossa volta. Por isso é que nós devemos estar fixados na promessa que nos foi feita e não nas evidências que mostram no mundo. Sabe, muitas das vezes nós começamos a olhar mais para os ventos do que a promessa. Concentramos mais no que não deu certo do que na promessa que nos foi feita. Então a gente deixa a nossa fé ser roubada e deixamos de acreditar que Deus fará algo em nossas vidas. Aleluias. A segunda estação é a estação da resiliência, da persistência. É necessário ser persistente. É necessário ser resiliente. A gente não pode ser vencido por evidências contrárias. É preciso continuar ainda que não estejamos vendo nada. Essa parte eu acho engraçado que Elias ele manda o moço 7 vezes. Eu imagino o moço todo empolgado da primeira vez. Nossa, mas eu é que vou ver se o Senhor mandou um sinal. Olha, vai lá que eu vou ficar aqui ajoelhado. Aí na primeira vez o moço vai com a certeza de não, vai ter um sinal de Deus. É o profeta Elias que profetizou, vai, Deus mandou a promessa, vai ter um sinal, eu vou lá ver. E volta e fala, olha Elias, não tinha nada. Aí Elias vai e fala, não, então vai lá de novo. Aí vai o moço uma segunda vez. Aí volta, olha profeta Elias, não tinha nada. Aí Elias vai e fala, não, vai de novo. Aí o moço deve pensar, não, 3 vezes, agora vai dar certo, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é a terceira vez, é agora que o Senhor vai mandar o sinal. E ele vai, sobe e não tem nada. E vai 1, e vai 2, e vai 3, e vai 4, e vai 5, e vai 6, e vai 7 vezes. E sabe, muitas vezes a gente não chega no local que Deus planejou para nós. Muitas vezes a gente não chega no local que Deus preparou para nós, porque a gente para na 5ª vez. Não, isso não é de Deus não. Se fosse de Deus já tinha dado certo. A gente não chega porque a gente para na 4ª vez. A gente não chega porque a gente acha que na 3ª vez já tentei demais. A gente não chega porque a gente esperou 10 anos. E 10 anos se o Senhor não fez, Ele não faz mais. Eu já esperei 5 anos. Se o Senhor não fez em 5 anos, o Senhor Ele não vai mais. A gente pensa, não, isso não é de Deus. Porque se fosse de Deus já teria dado certo. Sabe, tem uma imagem na internet que eu acho muito interessante, que é de um homem que ele está procurando diamantes. E aquele homem ele começa a cavar para procurar os diamantes. E o diamante ele está aqui e o homem ele está aqui. O homem ele já fez esse trajeto todo e agora ele está aqui e o diamante está aqui. Só que quando ele para aqui ele fala, não vai acontecer não, porque eu fiz um caminho inteiro. Se ainda não achei nada, é porque não tem nada.
Não, se ainda não aconteceu nada, é porque não tem nada. E aquilo estava a um passo dele. Ele estava quase chegando no local que ele queria, mas ele desistiu no meio do caminho. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você tenha que persistir durante anos, ainda que você tenha que tentar mais de 7 vezes, ainda que você tenha que tentar mais de 10 vezes, se o Senhor, Ele te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ainda que você ache que está demorando demais, não pense que o Senhor, Ele está demorando. O Senhor, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. É necessário nós aprendermos a persistir. Jesus, quando Ele estava na terra, Ele contou 2 parábolas aos seus discípulos. Uma delas foi do amigo inoportuno, que chega uma visita na casa daquele homem durante a noite, e aquele homem, ele não tinha nada para dar de comer para as visitas. Então ele vai na casa do amigo dele e fala: olha, você tem pão aí? É porque chegam as visitas lá na minha casa e eu não tenho nada para dar para elas. E aquele amigo dele do lado de dentro fala: olha, eu até tenho, mas eu não posso levantar porque eu estou com os meus filhos, e se eu levantar eles vão acordar. Aí o amigo pensa: não, mas eu tenho os visitas lá em casa, eu tenho que dar comida para eles. Eles vão e batem na porta de novo. Olha, mas você não pode me arrumar aí um pouco de pão para dar para as minhas visitas? É que elas chegaram agora lá em casa de uma viagem, eu tenho que dar comida para elas. Aí o homem fala: não, eu estou deitado com os meus filhos, se eu levantar eles vão acordar. Aí o amigo do lado de fora vai mais uma vez: não, mas olha, eu tenho visitas, eu preciso que você me dê alguma coisa para dar para as minhas visitas. E de tanto aquele homem bater na porta, o seu amigo abre a porta e dá para ele aquilo que ele estava pedindo. Jesus conta outra parábola, que é de uma viúva que vai até um juiz e fala assim: olha, eu preciso que você me faça justiça. E o juiz vai e fala: não vou fazer justiça para você, olha, vai embora, porque não tem justiça para você. Aí a mulher vai embora, e no dia seguinte a mulher está lá de novo: olha, eu preciso que você faça justiça para mim. E aquele juiz vai e fala: não tem justiça para você não, vai embora porque eu não tenho justiça para você. Terceiro dia está lá a mulher de novo. Aí o juiz pensa: não, se você está aqui de novo, eu preciso que você faça justiça para mim. Ele: não, vai embora que não tem justiça para você. E aquela mulher vai embora e volta de novo. Sabe por quê? Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então ainda que você tenha que persistir durante anos, se o Senhor, Ele te prometeu, não desista, porque Ele vai cumprir na sua vida. Sabe, o processo, ele faz a gente colocar a confiança em Deus. Se o Senhor, Ele deu uma palavra, é Ele que vai cumprir. Pode demorar, mas não vai se atrasar. Aleluias. Terceira estação, a estação do insignificante. Eu acho que essa estação aqui é a estação que a gente mais se perde. Sabe, é aqui no versículo 44 que diz: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Sabe, o Senhor até já fez alguma coisa na minha vida, mas é tão pequeno. Não, o Senhor até já fez alguma coisa, mas não é da forma que eu estava imaginando. Não, o Senhor mover, Ele até moveu, mas não era desse jeito que eu estava esperando que Ele movesse. Não, tem uma nuvem, profeta Elias, tem uma nuvem, mas é só do tamanho tamanho da mão de um homem. O Senhor falou que ia chover, né? Foi. Então, mão de um homem não vai trazer chuva. E às vezes esse é o nosso problema. A gente acha que o pouco para Deus é pouco, é insignificante. Porque a gente está habituado à ideia de que para o mundo o pouco não significa nada, o pouco não vale nada, o pouco não muda nada. Mas esquecemos que com Deus o pouco é muito. Sabe, lá em Bilbao eu preguei sobre multiplicando com nada. E eu falei sobre aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele estava com a multidão e perguntou: olha, alguém tem alguma coisa? Os discípulos vão e falam assim: Jesus, deve estar de brincadeira, são 5.000 pessoas, quem é que traz comida para 5.000 pessoas? A única pessoa que está disposta a entregar alguma coisa é um jovem, e ele só traz 5 pães e 2 peixes. Então, tipo assim, não dava nem para nós direito. Aí o Senhor fala: não, pode trazer. E daquele pouco o Senhor multiplica para 5.000 pessoas. Sabe, aquilo que a gente entrega nas mãos de Deus multiplica. Aquilo que a gente está disposto a colocar nas mãos do Senhor sobra. Aquilo que a gente pensa que não dá com nada nas nossas mãos, mas a gente entrega nas mãos do Senhor, multiplica. Sabe, o Senhor, Ele faz muito mais do que nós pedimos, ou até daquilo que nós pensamos.
Para nós é sempre pouco demais. Para nós é sempre pequeno demais. Para nós é tipo, eu tenho isso aqui, Senhor, mas é muito insignificante. Mas o Senhor está dizendo, não, isso vai molhar uma nação inteira. Não, é essa pequena nuvem que vai te fazer frutificar. Não, é essa pequena nuvem que vai molhar a cidade que você está. Sabe, lembra daquela mulher que ela tinha uma botija de azeite e ela pensou, olha, eu não tenho nada, meu marido morreu, meus 2 filhos vão ser presos, eu vou ter ao profeta e falar, profeta, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. E o profeta fala, tá, eu vou tentar te ajudar, mas o que você tem? Ela fala, nada. Ué, mas você não tem nada? Não, eu tenho, mas eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. E o profeta vai e fala, então, é esse pouquinho. Pega vasilhas, as quantas vasilhas que você conseguir, enche as vasilhas e paga a sua dívida. Então Deus está mais uma vez mostrando que o pouco com Ele é muito. Talvez vocês pediram um sinal e o Senhor te mandou um sinal e você fala, não Senhor, mas não foi isso que eu sonhei. Não Senhor, o Senhor falou que eu ia frutificar, mas eu não estou frutificando da maneira que eu pensei. Não Senhor, o Senhor falou que eu ia multiplicar, mas eu estou multiplicando muito pouco. O Senhor está falando, não desista, persista, porque desse pouco eu vou fazer muito. Aleluia! Então de uma pequena nuvem veio uma grande tempestade. Uma grande tempestade que vai regar a terra e trazer frutos. Sabe, lembra da fé que eu falei no início? Então, uma coisa que eu achei aqui interessante é que no primeiro versículo que eu li, diz assim, olha, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Sabe o que é a fé? A fé é a gente não esperar ver para a gente tomar uma atitude. Talvez se fosse a gente que estivesse naquela situação, a gente fala assim, olha, tá Senhor, eu vou falar para Acabe que vai chover, mas o Senhor primeiro vai mandar uma garoazinha, né, que é para ter a certeza que vai chover, né Senhor? Vai que eu falo que vai chover e depois não chove. Não Senhor, tá bom, então, mas eu vou esperar gotejar, né, que é para eu falar. Mas o profeta Elias não, ele fala, olha, sobe, come e bebe, porque vai chover. A gente muitas vezes espera que Deus faça algo para a gente se mover. Às vezes a gente espera que um profeta fale para a gente se mover. Às vezes a gente fica esperando que alguém chegue em nós e fale, olha irmão, você vai frutificar, para a gente acreditar e começar a se mover. Sabe, quando o moço avisa Elias, olha Elias, eu vi uma pequena nuvem, mas é muito pequeno. O profeta Elias vai e fala, olha, vai chover. Mas Elias, você não vai esperar gotejar para a gente ter certeza? Não, vai chover. Então, o mesmo que Elias disse para aquele moço, o mesmo que Elias falou para Acabe, que foi, sobe, come e bebe porque vai chover, ou seja, se prepara porque vai chover, é o mesmo que eu te digo para você nessa noite. Sabe, você talvez diga assim, não, mas Maila, eu tô lá na primeira estação, você não entendeu, eu tô lá na primeira estação, a estação que eu não tô vendo nada, o Senhor ainda não moveu nada, eu ainda não tô sentindo o cheiro de chuva, Maila, não, eu tô na segunda estação, é que eu tô tentando ainda, sabe, ainda não começou, eu tô só na segunda tentativa. Eu quero te dizer, se prepara porque vai chover. Se prepara porque vai chover. Talvez você ainda não entendeu, eu vou dizer mais uma vez, se prepara porque vai chover. Sabe, para frutificar é necessário a chuva. Para começar a crescer alguma coisa vez na nossa vida, é necessário a chuva. E eu estou te dizendo nessa noite, se prepare porque vai chover. A chuva que você precisava para começar a frutificar, eu estou te dizendo, se prepara porque vai chover. Aleluia! Eu falei assim, de alguma forma, aquele jovem, ele teve que encontrar 12 cestos, não sei aonde, no meio do deserto, para caber os 12 cestos cheios que sobraram da comida dele. Ele levava 5 pães e 2 peixes. Ou seja, se ele levasse 5 pães e 2 peixes, uma sacola mesmo, ele conseguia levar aquilo que ele tinha trago. E a Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios. Ou seja, de alguma forma, aquele jovem, ele teve que encontrar cesto para ele poder levar esse tanto de pão. Aquela mulher, de alguma forma, ela teve que bater na porta e pedir, olha, você pode me emprestar uma vasilha? Olha, você pode me dar uma vasilha? É porque eu preciso pagar a minha dívida, deu um pouquinho de azeite. Aí o profeta falou que eu vou encher a sua vasilha e as outras vasilhas, eu vou vender e vai dar certo. Você pode me emprestar uma vasilha? Ou seja, às vezes Deus até quer fazer na nossa vida, às vezes Deus só está esperando uma atitude nossa.
Às vezes a gente fica tão à espera que alguém faça alguma coisa por nós. Às vezes talvez aquela mulher, o que ela queria é que o profeta fosse lá na casa dela e falasse, e parecia um tanto de azeite e desse certo. Às vezes a gente não quer correr atrás da nossa multiplicação. Às vezes a gente quer multiplicar, mas a gente não quer se preparar para a multiplicação. A gente até quer frutificar, mas a gente não quer se preparar para a frutificação. O processo, às vezes a gente não entende, porque o processo, como eu disse, não é nosso, é de Deus. Por isso nessa noite eu estou te dizendo, se prepara porque vai frutificar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se preparar. Eu não sei aonde você vai arrumar 12 cestos. Eu não sei aonde você vai arrumar os vasos. Eu não sei o que você tem que se preparar. Mas eu quero te dizer, se prepare porque vai chover. Se prepare porque vai multiplicar. Se prepare porque vai florescer. Se prepare porque a terra seca onde não dava nada já tem uma pequena nuvem. E mesmo que o sinal seja pequeno, o Senhor está dizendo, vai chover. Aleluias. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero estar convidando aqui o nosso